Aleluias. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Jesus sempre seja adorado e glorificado sobre as nossas vidas. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Dando continuidade ao trabalho de evangelismo que está sendo realizado na data de hoje. É com enorme prazer e satisfação que nós se encontramos aqui para fazer assim menção do nome de Jesus. O objetivo, o intuito desse trabalho é apresentar Jesus a cada um de vocês. E eu quero que vocês saibam que Jesus, Ele te ama. Dependente da sua maneira de deduzi-lo, Jesus, Ele te ama. É muito bom a gente poder expressar e falar um pouco acerca dele. É um privilégio, é uma honra poder chegar aqui neste lugar público e declarar Jesus a todos os moradores de Londrina e região. A primeira coisa que eu vejo é que Jesus, Ele ressuscitou. E Ele é um Deus vivo e operante. Ele está operando, Ele está em ação através do seu Espírito. Por mais que muitas das vezes a gente questiona, por mais que muitas das vezes a gente duvide, mas Jesus, Ele é um Deus vivo. E qual é a intenção de Jesus? Nos trazer vida e salvação. Esta é a intenção de Jesus, produzir vida e salvação. Mas qual é o significado da vida? O significado da vida é você ter alegria, é você ser uma pessoa completa, satisfeita. E muitas das vezes a gente não se encontra dessa forma, dessa maneira. Pelo contrário, a gente se sente infeliz, descontente, insatisfeito. E por que essas coisas ocasionam dentro de nós? Por que essas coisas surgem? Porque muitas das vezes a gente não tem aptidão pela palavra. Muitas vezes nós conhecemos a Bíblia, sabemos o que é a Bíblia, mas não entendemos sua essência. Tem pessoas que nem lêem a Bíblia. Eu sei que é uma Bíblia, mas eu nunca li ela. Tem pessoas que não se dedicam à leitura. E quando a gente fala algo aqui, se surpreende. Às vezes fica até indignado. Mas qual foi a vez que você teve a curiosidade de ler as Escrituras? E alguns se bancam até mesmo o valentão, e quer muitas das vezes nos desafiar aqui. Mas não lê a Bíblia. Como você pode argumentar algo, defender uma tese, sendo que você não tem conhecimento dela?
Quem está cometendo gafe, besteira, é vocês. Pois bem, aqui está o livro sagrado, que perdurou e perdura por gerações. Para quem não conhece a Bíblia, esse livro aqui, no grego é chamado Biblion. Por quê? É um conjunto de livros que foram acoplados, trazendo um exemplar com 66 livros. Isso eu falo da forma protestante. Agora, da forma católica, são 73 livros. Há um acréscimo dos livros apócrifos, que pela Septuaginta não houve necessidade de encaixá-los, por não ter a inspiração divina, vai ser considerado apenas um livro histórico. Mas esse livro contém poder? Essa é a pergunta. Você não quer saber se esse livro contém poder ou não? Se ele é válido? Que utilidade tem a Bíblia para nós? Esse livro contém poder. Existem palavras e acontecimentos históricos que traz algumas evidências necessárias para a nossa vida, para o nosso cotidiano. É um livro que tem poder de transformar você, transformar sua maneira de pensar. E muitas das vezes a gente se limita a enxergar além dos horizontes. A gente se conforma de enxergar em curto prazo. A gente não consegue olhar para a imensidão. E a Bíblia faz você olhar de uma forma panorâmica. Ela faz você avaliar todo o curso. E para quem não sabe, Jesus é considerado o Verbo. O Verbo é aquilo que traz um significado. O Verbo sempre vai trazer um significado de algo. E se Jesus é o Verbo, ele traz o significado para a sua vida. E o Verbo é a palavra, então a palavra traz o significado para a sua vida. É muito bom a gente falar de Jesus, né? Só que também eu sei quantas são as batalhas. Às vezes não é fácil, porque nós acabamos entrando em confronto com reinos das trevas. A Bíblia fala a respeito das trevas, mas as pessoas desconsideram. As pessoas acabam levando esse assunto não com muita relevância. Querido, eu afirmo categoricamente diante de todos vocês que Satanás, ele existe. Ah, mas eu me escandalizei agora. Ah, você fica falando de Satanás. Mas, querido, é um mal que a Bíblia descreve, apresenta. E qual é o objetivo desse ser? Enganar. Usar de trapaça. E ele está conseguindo enganar muitos. E por que está conseguindo enganar muitos? Porque muitos deixaram de meditar na palavra de Deus. Muitos não levam em consideração as Escrituras. Não seguem com retidão de justiça. Não atenta para a lei perfeita do Senhor. E acaba se tornando mais uma vítima. Aonde muda toda a sua personalidade e identidade.
e você acaba se tornando uma pessoa opositora a Deus, se opõe. Mas aqui está um relato de uma história surpreendente que eu vou narrá-la. Talvez você já a conhece, mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus que se faz presente, pelo fato de velar pela palavra do Senhor, há de corresponder às expectativas de cada um de vós. Todos nós temos grandes expectativas. Todos nós estamos aguardando algo novo. Todos nós aguardamos uma realização, ou quem sabe uma intervenção divina, que possa nos favorecer em algo. E nessa história Jesus vai entrar em ação. Que maravilha! Jesus, ele vai corresponder. Jesus, ele vai ao encontro. E nessa manhã nós estamos aqui porque Jesus, ele teve o prazer de encontrar cada um de vocês. Londrina é uma cidade privilegiada, porque tem inúmeros pregadores que ocupam este lugar. Aqui neste lugar tinha que ser feito um memorial da Bíblia aqui. A prefeitura, os vereadores, os deputados, tinha que fazer um memorial da Bíblia. O livro mais importante da humanidade. As crianças tinham que ter o estudo religioso, para que elas pudessem entender os valores, principalmente da sociedade, como tratar bem as pessoas, como amar as pessoas, porque a Bíblia ensina dessa forma. Às vezes a gente são taxado por religioso ou extremista e só ansiar pela desgraça alheia. Mas eu quero lhe dizer que não. Se você pensa isso a nosso respeito, você está equivocado. Pelo contrário, nós visamos para a preservação da vida. A vida ela tem que ser preservada de todas as formas e de todas as maneiras. E principalmente a nossa natureza. E aqui Jesus vai demonstrar. Vamos ao texto. E quando o Senhor viu, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus, e no caso o grupo extremista religioso da época de Jesus, tinha ouvido, quer dizer, eles estavam ouvindo atentamente aquilo que Jesus estava falando. O mestre está verbalizando. O mestre abriu seus lábios para instruir. Ele está ensinando. Aí os judeus foram crucificar Jesus. Os judeus. Aleluias. Daí os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Interessante que ele se preocupa com aquilo que Jesus está fazendo. A preocupação do sistema religioso era a respeito daquilo que Jesus estava fazendo. E sempre acontecem essas deturbações. Quando a igreja se posiciona, acontecem essas coisas. Aleluias. E aqui não será diferente. Eles estão preocupados. Isso incomoda. Isso tira o conforto, a paz. Porque Jesus está se manifestando. Sempre quando ocorre a manifestação de Jesus, haverá oposições.
Aleluias. Sempre que se manifestar a palavra de Deus, ocorrerá, acarreterá oposições. E ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus não estava batizando. Então tudo leva a crer que Jesus estava acompanhando. Jesus estava vendo aquelas pessoas serem batizadas, confessando os seus pecados. E é difícil hoje a gente ter esse senso da preocupação, de a gente auto se analisar e perceber as nossas gravidades. E saber que realmente Deus reprova algumas tomadas de decisões, algumas atitudes nossas, e a gente dobrar o joelho e clamar e pedir a misericórdia de Deus. É muito difícil, porque da maioria das vezes sobe o ego, achando muitas das vezes que nós estamos certos com a nossa conduta. E diante, quando nós observamos as Escrituras, nós observamos que nós estamos errados. Nós observamos que há necessidade de um conserto, como o Henrique disse. Precisamos consertar, ou se consertar diante de Deus. A Bíblia diz: se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Primeira coisa, se meu povo, que povo é esse? Todos aqueles que invocam o nome de Jesus, se humilhar, a necessidade de um quebrantamento, a necessidade de nós se dobrar diante dele. Aleluias. Se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, ter o contato com Deus, ter o contato com Cristo. A Bíblia diz: se nós se achegar, Ele chegará a nós. O problema é que nós acabamos ficando com receio. E muitas vezes a gente acaba pensando de uma maneira oposta, achando que Deus não vai dar crédito, não vai dar atenção. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Interessante que a Bíblia fala dessa forma: buscar Jesus de todo o nosso coração. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ainda nós temos essa oportunidade, você tem. Só que você não sabe até quanto tempo isso perdurará. Nós não sabemos até que tempo isso vai durar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E a saber que o dia de amanhã basta cada dia o seu mal. Então pode ser que dentro de alguns instantes inspire, cesse o fôlego de vida. Então acabou essa busca, acabou o serviço, o trabalho, acabou a obra de Deus. Aí eu vou estar ali aguardando a manifestação de Cristo. A Bíblia diz que quando Ele se manifestar, nós iremos se manifestar juntamente com Ele com poder e grande glória. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus estava em missão.
Ele saía de uma região e entrava em outra. Mas houve a prioridade, a necessidade de passar na cidade de Samaria. Mas Jesus, ele era um judeu. Como que Jesus iria pisar em terra de samaritanos? Se naquele instante, naquele momento, havia uma rincha entre o povo judeu e os samaritanos. Porque o samaritano é um povo que foi misturado com outras nações. E por isso os judeus reprovavam, não concordavam, não havia afeto. Mas Jesus não está interessado no que o homem pensa ou deixa de pensar. Jesus não está interessado com regras, com mesmice. Jesus está interessado com vidas em seu ministério. E muito menos tradições. Jesus não está interessado. Aleluias. Uma das coisas que me chama a atenção, ontem nós estávamos avaliando um texto, o texto de Isaías, capítulo 1, 18, e vai falar que Deus está irado com o seu povo, porque o povo iria apresentar a ele um culto, onde tinha tudo que fosse necessário para acontecer um culto. E a ponto de o povo levantar as mãos para cima e adorar. E no momento dessa adoração, a Bíblia diz que Deus fecha os olhos. Ele não quer nem ver. E por que Deus não quer ver? Porque as mãos do povo estão com sangue. Muitas vezes a boca que louva a Deus é aquela que amaldiçoa a sua imagem e semelhança. E você acha que Deus vai receber um culto dessa forma? A gente que está equivocado. A gente que acha que Deus está recebendo. Muitas das vezes a pessoa está lá em cima, levantando as mãos, mas aquela mão está fazendo uma artimanha. Está roubando, assinando papéis para injustiçar uma pessoa. Mas está lá com a mão levantada. Aquela boca que está adorando a Deus, aquela mesma boca que está amaldiçoando. Aquela boca que está prejudicando o seu colega de trabalho. E ainda vai lá louvar no círculo de oração, no grupo de louvor. Você acha que Deus vai receber? Mas nunca. Primeiro Deus quer o conserto de cada um de nós, até mesmo de mim. Se nós não se consertar, Deus não recebe nada. Nós que caímos na contradição de achar que Deus está recebendo, que Deus está feliz. Nossa, olha que culto bonito. Deus está recebendo é coisa nenhuma. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Então Jesus se direcionou. Ele tinha um objetivo. Ele ia até a herdade que foi dada a herdade de Jacó que foi dada a José. Era um patrimônio de Samaria aquele lugar. E Jesus se direciona lá. Está cansado. Viajou bastante, fazendo a obra de Deus. E ele se assenta. A princípio parece que ele está ali aguardando alguém. E ele está naquele lugar que tem todo um secretismo, simbolismo, um lugar de devoção e fé, e Jesus está ali. Aleluias.
E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Então surge um personagem, uma mulher. E essa mulher tem a necessidade de apanhar água. Ela vai até esse poço apanhar água. Justamente no momento que Jesus se encontrava ali, cansado de suas peregrinações e cruzadas evangelísticas. E Jesus está ali. Agora essa mulher surge, o inesperado, e Jesus se dirige a ela, começa a verbalizar com ela, começa a conversar com ela. E a primeira coisa que Jesus ele vai pedir algo para ela: me dá um pouco de água. E muitas vezes Jesus pede tantas coisas para nós, mas a gente não sabe, nós não sabemos entender claramente o que ele pede. A gente até tem a percepção, a gente percebe, a gente até consegue identificar, mas muitas das vezes a gente não acredita que seja aquilo, porque seja talvez bem simples, ou quem sabe um pouco difícil. E o que Jesus tem pedido para você nesses últimos dias? Uma coisa que Jesus pede é que a gente o reconheça como o único, suficiente Salvador. Parece difícil isso para você? Será que é muito difícil a gente reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador? E não colocar outra pessoa no lugar que é de mérito dele? Aleluias. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus ele estava só com essa mulher. Os seus discípulos partiram a buscar comida. Quem sabe se os discípulos estivessem ali, eles indagariam Jesus: mestre, como que o Senhor ousa a conversar com essa mulher samaritana? O Senhor, sabendo que esse povo não gosta da gente, esse povo nos odeia e querem o nosso mal. Talvez se tornaria muito difícil. Talvez eles iriam dificultar esse trabalho. E tem coisas que Deus leva para adiante, designa tarefas, coisas que podem nos atrapalhar, Deus vai tirando, Deus afasta. E o que tem atrapalhado você de servir a Deus? Qual tem sido a sua maior dificuldade? Que impedimentos e bloqueios você tem? Porque a gente percebe os impedimentos, a gente consegue perceber. E quando nós percebemos isso, nós devemos clamar a Deus, pedindo a Deus a misericórdia. E para elaborar e executar um bom trabalho, um bom serviço prestado a Deus. Era que Jesus queria. Agora, aquela mulher se sente tendo a liberdade de poder falar mais. Quem sabe com os discípulos ali, ela se sentiria constrangida. Mas Jesus, ele dá liberdade para as pessoas. Ele quer entender o motivo, a causa. Porque ele é compreensivo.
Ah, mas eu me sinto uma pessoa revoltada. Você se sente uma pessoa revoltada, mas por quais são os motivos dessa revolta? O porquê você é assim? Tudo existe um motivo, uma causa. E Jesus é o médico dos médicos que tem o poder de nos curar, porque Ele é a cura. Tem coisas que nós guardamos dentro do depósito dos nossos corações. E se torna um fardo pesado, extremamente pesado. E isso afeta a nossa vida, mas nós não sabemos de qual maneira retirá-lo. E o que Jesus quer oferecer a cada um de nós, Ele ajudar-nos, a gente remover esses fardos do nosso coração. E assim Ele vai ajudar agora essa mulher. Ele quebra o tabu, porque na tradição ele não poderia dialogar com os samaritanos. Ele seria mal visto, ele seria xingado, ele seria menosprezado, rejeitado pelos seus. Mas Jesus se importa com isso? Não, porque isso ele leva durante o seu ministério. O ministério de um homem de Deus tem que passar por esse processo árduo, esse processo de rejeição, de abandono, de desamparo, de difamação. Aleluias. Então isso não dá muito, Jesus não dá muito ênfase para isso. Você vê que Jesus ele está focado, ele não se importa com o que as pessoas vão dizer. O objetivo dele é chegar até essa mulher. Agora existe uma causa, uma razão que nós vamos descobrir nas Escrituras. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Aquela mulher não sabia com quem ela estava conversando. E ela percebeu pelos trajes, pelas roupagens de Jesus, que ele era um judeu. Ou pelo sotaque, ela percebeu que Jesus era um judeu. E ela falou: como o Senhor ousa? Você vê o que? Uma certa ousadia em Jesus. É o que falta para as nossas igrejas, para muitas pessoas, essa ousadia de se aproximar diante do pecador, diante do público, diante das pessoas. Aleluias. E aqui Jesus ele vai se aproximar diante dessa mulher. Não há impedimento. Ele quer conversar com essa mulher tete a tete. Ele quer poder fitar nos olhos dela, para compreender a sua dor, a causa. Aleluias. E essa mulher, será que ela vai negar essa água? E muitos estão negando o Filho de Deus. Muitos estão recusando Jesus.
Muitos levam na brincadeira, na zombaria e na chacota. Um negócio que não é para ser levado de uma forma irônica, mas é para ser levado na seriedade. Se tem uma coisa que Jesus não permite é zombar dele, viu? De Deus ninguém se zomba. Pode ser uma evidência do castigo e da ira divina? Pode ser. Mas alertando que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio abandone seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte-se para Deus, pois dará a Ele o seu perdão. Então o desejo de Deus é que o ímpio abandone esse mau caminho dele, esses pensamentos. Porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a porta, se alguém entrar, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou o bom pastor, que dou minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Foi o que Jesus disse. De que forma nós iremos seguir Jesus? Através do Evangelho, da Palavra de Deus. Essa é a voz de Cristo que te chama nesta manhã. Agora essa voz está ecoando nessa mulher. Ele chegou na vida dessa mulher. Ele surpreendeu ela. Ela não aguardava e não esperava. As coisas de Deus nos surpreendem. Pega muitas das vezes a gente desapercebido. Quem sabe para aquela mulher a vida que ela tinha era comum. Ela nunca iria suspeitar que a sua vida iria se transformar da noite para o dia. Mas naquele dia, algo mudou na vida dessa mulher. Ela está diante de um grande profeta, de um homem de Deus, do Filho de Deus. Ela está diante do Messias. Ela está diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Ela é uma mera pecadora, como eu, como você. Mas ela vai ter um encontro com Jesus como um dia você teve e eu tive. Aleluias. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela percebeu que Jesus não tinha os amparatos para tirar aquela água. Você não trouxe um balde, uma bacia, uma vasilha, cordas para lançar no poço. Você está desprovido de tudo. Ela entendeu que ele aguardava algo que estava com ela. A decisão está com nós. Você e eu devemos decidir. Ou nós abraçamos a Cristo, estamos com Ele, e nós estamos perdidos. Só que alguma coisa nela despertou o interesse. Ela falou: me dá essa água da vida. Pois disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Ela mostrou duas coisas que eram difíceis. Primeira coisa, o senhor não tem com que tirar. E outra coisa, o poço aqui é fundo. Não vai ser qualquer coisa, não vai ser fácil. O senhor está achando que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Tem que usar de estratégias. Você precisa ter as ferramentas necessárias. E tem muitos que não possuem as ferramentas, os servos de informações. A servo de informações, e perecem, adoecem. Aleluias.
Agora essa mulher falou assim: onde, pois, tens a água viva? Ela já deixou de lado os problemas dela. Ela deixou de lado, porque até então ela está falando, o poço é fundo. Ela está falando de uma dificuldade, mas essa dificuldade já ficou para trás. Ela não quer mais, ela não se interessa mais por essa dificuldade. Ela quer saber aonde está essa água viva. Interessante, quando nós estamos com Jesus, nós não enxergamos dificuldades. Quando Jesus está presente na nossa vida, a gente não enxergamos dificuldades. Nós sabemos que essas dificuldades, elas serão vencidas em Cristo Jesus. Qual é a sua dificuldade? O que você tem de dificuldade? Qual é o problema que você enfrenta? Mas você crê que Jesus realmente vive? Você realmente crê que Ele é por você? Você considera Jesus como o quê? Só a palavra que Jesus estava dialogando com essa mulher estava dando força para ela. Só a palavra de Deus dá força para o ser humano. Sem a palavra de Deus, o homem não é nada. Sem as escrituras sagradas, o homem não é nada. Ele é um pobre, desgraçado, cego e nu e carece da misericórdia de Deus. Maravilhoso, o homem não é nada. O homem não é nada que mulher bonita, És tu maior do que Jacó? Agora essa mulher, ela vai indagar Jesus. Ela vai falar para Jesus: você é maior do que Jacó? O nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado. Ela quer identificar quem é aquele homem. Quem que é esse homem? Então essa mulher quer identificar quem é aquele homem que estava falando com ela. E você consegue identificar quem é o Cristo? Muitos têm taxado Jesus como se fosse hoje uma mega sena. As pessoas é abençoadas. Muitos buscam Jesus só pelas riquezas e as bênçãos. E se eu falar para você que as bênçãos significa bem dizer? É você falar bem. Muitos atribuem a outras coisas. Se você está buscando Jesus para se enriquecer, eu tenho a triste notícia de não é dessa forma que funciona. Você pode abarganhar com o homem, mas com Deus não. Não, mas tá subindo o chip tudo certinho? Deus conhece a intenção do coração do homem. Antes que abre a boca, Deus já sabe as palavras que vão sair dos seus lábios. Jesus disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está disposto a dar esta água para essa mulher. E Ele está afirmando que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, seja ele quem for, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A sede é uma necessidade. Essa água que Jesus vai nos dar vai suprir uma necessidade. Falou 30.
E a água, ela sacia o homem quando a bebe. O homem sedento, querendo beber da água, e quando desfruta dessa água, ele sacia essa sede. Então era isso que Jesus estava proporcionando para essa mulher. É uma mulher carente, sedente, uma mulher carente que acaba cedendo, tem uma prioridade, tem uma necessidade, e Jesus quer dar a ela as condições para receber essa água da vida. Mas primeiro você pode ver que Jesus está trabalhando na vida dessa mulher. Ele está ali, ele está dialogando, ele está conversando, está respondendo ela. Tudo bom, João? Jesus Cristo disse assim: eu sou a videira, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem por mim. E essa água que Jesus fala é a presença de Deus. É a presença de Deus na vida do ser humano. Aonde ele encontra o espaço que o ser humano cede, essa presença ela entrará. E como a água faz, ocupa todos os espaços, todos os vazios e as lacunas da alma do homem. Ela vai suprir essa necessidade. E essa mulher, ela se encontra aflita. Você vê que ela quer respostas. Ela quer soluções. E quantas das vezes nós corremos atrás de respostas e soluções? Eu sou obrigado, E muitas das vezes a gente carrega um vazio dentro da alma. eu sou obrigado a dar as soluções, respostas da mulher secretária. Eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação de dar respostas. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Me obedece, Já é a senão terceira vez que essa mulher está pedindo água. Jesus, ele quer ter a convicção eu não tenho obrigação daquilo de que ela nada pede. com você, Aleluias. mulher. Não tenho obrigação. E muitas das vezes a gente precisa ter a convicção daquilo que nós pedimos. Porque nós não sabemos nem pedir. Nós não sabemos nem o que a gente quer para a nossa vida. R$1 milhão de Não é reais. verdade? Talvez a gente consiga algo que a gente tanto almeja, mas a gente, com o decorrer do tempo, vê que aquilo não era o suficiente. Nada engraçado no sapato, por favor, meu senhor. Nada no sapato, por favor, meu senhor. Aleluias. Então nós precisamos priorizar a Deus. Precisamos priorizar Jesus. Porque Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. E Ele sabe nos posicionar realmente num caminho onde há vida e vida com abundância. Mas essa mulher aqui, ela persiste. Ela poderia ter cortado o diálogo com Jesus, mas você vai ver que ela persiste. Ela continua dizendo: eu quero dessa água viva. Eu quero dessa água viva. E será que hoje as pessoas anseiam por essa água viva, sabendo que é o próprio Deus na vida do ser humano? Será que o ser humano prioriza isso? E qual o significado disso? Será que nós temos a dimensão para compreender e deduzir o significado dessa água viva? Que benefício ela causa para nós? Muitos benefícios.
Porque você já não vai ter mais o vazio dentro da sua alma. Vai ser derramada essa água sobre você. E volta a dizer, ela vai preencher todos os espaços do seu coração, todo o seu sentimento. Ela vai atender todos os seus anseios. Porque hoje as pessoas, para se sentir felizes, têm que se entopar. Tem que ir para a droga, tem que ir para a bebida, tem que ir para a prostituição, tem que ir para o adultério, para ter aventura, prazeres, para ser estimulado, para ter uma alegria temporânea e passageira, de curto prazo. Hoje as pessoas estão em busca da felicidade. Algumas acreditam para ser feliz que precisa ter uma moto boa, um carro bom, uma casa boa. Mas esquecem de analisar e perceber que a maior felicidade do ser humano é poder ter essa água viva sendo derramada sobre você, que é Cristo. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, falta tudo para a nossa vida. A Bíblia diz que os olhos do homem é insaciável. Toda hora ele quer algo mais. Ele conquista uma coisa, agora eu quero isso. Conquista outra coisa, agora eu quero isso. Eu seria feliz se eu tivesse tal coisa. Daí ele conquista aquela coisa, ele volta de novo com a réplica, dizendo a mesma coisa. A mulher e o homem, para ser feliz, ele precisa ter Jesus no seu coração. A mulher respondeu e disse: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Jesus falou assim: chama lá teu marido, traz ele aqui também. Aí as coisas apertou. Aí Jesus mexeu na ferida. Interessante que hoje muitas pessoas falam: você não pode falar sobre isso, pregador. Você não pode comentar sobre isso. Mas você vai ver que Jesus ele fala diretamente para a mulher: vai chamar o teu marido. Agora vamos ver o que essa mulher vai dizer. Ela está lá, toda esperançosa. Jesus está falando com ela, está falando a respeito da água da vida, mas ela não está entendendo a dimensão disso, mas mesmo assim ela está conversando. Ela falou que é difícil aquele poço, se você não tiver os aparatos para tirar aquela água, porque o poço é fundo. Então está as mil maravilhas, mas agora o negócio arrocha, porque Jesus vai falar: chama o teu marido. Como é bom ficar no acomodismo, como é bom que as coisas estão fluindo, é uma maravilha. Mas tem hora que Jesus vai cobrar algo da gente, como ele cobrou dessa mulher. Aqui, ele está consertando essa mulher. Ele está consertando a vida dessa mulher. Está fazendo ela pensar diferente. Porque muitas vezes a gente fica igual um cavalo com tapa, só olhando para uma direção. E tem momentos que tem que tirar esse tapa para você olhar à sua volta. E pensar diferente. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Essa mulher teve 5 maridos, com esse que ela está não é marido dela. Qual era a condição dessa mulher? Prostituta? Será que o pessoal de Sicar
chamava ela por esse nome, mulher da vida, adúltera. Mas Jesus quis trazer um outro significado para a vida dela. E outra coisa, ela falou a verdade para Jesus. Ela não escondeu de Jesus. E adiantaria? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Quer dizer, Jesus, um forasteiro, passando por aquela cidade de Sicar, agora ele vai pegar, num poço, que era de Jacó, que foi dado a José, onde os patriarcas levaram seus rebanhos, as suas crias, ali para dar água para o rebanho. E ali para o povo samaritano aquilo se tornou um local sagrado. E Jesus está ali, aquela mulher sai 1 hora para apanhar água. Segundo os estudiosos apontam que o horário que essa mulher sai é um horário onde não há ninguém. É no período da tarde. Porque talvez ela tinha vergonha da reputação a qual ela levava. E talvez essa reputação que ela levava eram as condições de vida dela. Quem sabe é o meio que ela adotou para a sobrevivência. Muitas vezes a gente só gosta de taxar, é mulher da vida. Mas tem coisas, no caso dessa mulher, que a cultura da sua época, quem provia as necessidades dentro do lar era o homem. E se ela não tivesse um filho, um homem, ou um marido, ela passava fome. Quem sabe ela não queria estar do jeito que estava. E pela necessidade forçou ela, quem sabe, a agir dessa forma. Mas Jesus está ali porque ele compreende ela. Ele não está ali para julgar ela. Falar, você é uma prostituta, você tem que ir para o inferno. Não. Você teve 5 maridos, você vai para o inferno. Você vê Jesus falando isso com ela? Não. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Ele jamais vai ser como ser humano. Ele jamais vai ter a ótica como nós. E ela percebe que Jesus é um profeta. Nossos pais, agora a conversa muda. Ela vai falar a respeito das coisas que ela sabe. Ela tem um conhecimento. Olha o que ela vai dizer. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis, por que ela está dizendo vós? Porque ela está falando, vocês judeus estão dizendo que o lugar de adoração é em Jerusalém. O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está falando para ela assim, eu não quero saber das tradições, eu não quero saber o lugar, para mim não me interessa, o negócio aqui é com você. E muitos acabam dando ênfase para essas coisas. Os discípulos, quando Jesus estava saindo do templo, eles quiseram chamar Jesus para mostrar a estrutura do templo para Jesus. Olha que templo bonito, isso daqui foi dedicado a Deus, olha como foi formado, olha como foi lapidado, olha que obra faraônica, olha que grandeza, que esplendor. Mas Jesus não está interessado por nada disso, pelo contrário, Jesus falou assim para eles, desse templo aí não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. E muitas vezes os crentes ficam apegados a templo, só ficam em 4 paredes. Olha a imensidão de pessoas aí, que precisa vir o evangelho, precisa muitas das vezes ser confrontadas. Mas eu tenho medo de falar de Jesus.
Aí eu tenho um certo receio. Por qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e na dos santos anjos. Você se envergonha de Jesus, a hora que ele vir, você fica. Ela tem vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus diz, porque qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Aleluias. Queridos, vocês podem ser um pregador do Evangelho, um servo de Deus. Quantas pessoas param eu aqui, interrompe eu para falar das Escrituras? A gente percebe no ser humano uma sede das coisas de Deus. Ouse, seja ousado como Jesus foi. Vem falar de Jesus nesse lugar. Não somente aqui, mas em outras avenidas e outras esquinas. Entra nos hospitais, nas escolas, no hospital do câncer. Vai falar de Jesus também lá. Jesus está voltando, viu? Não, é verdade. Você está falando, ele está com a latinha na mão, mas eu estava, até mulher lá no Paraíba. O que aconteceu? Tá, então eu tenho culpa de, se eles pecaram, eu tenho culpa. Mas se o Satanás conseguiu convencer a Eva a comer do fruto proibido, quem sou eu para... Eu nasci com os olhos abertos já. Tanto que eles tamparam, sabe o que? As partes íntimas deles. Deus criou folhas de figueira. Não, Pia, eu vou no banheiro. Obrigado. Oh, desculpa incomodar e depois daqui a pouco você vai falar que eu sou o Satanás. Também igual a Universal fala que eu sou o Satanás. É você que está dizendo, não é isso? Ó, Pia. Essa é. Então, queridos, agora Jesus está com essa mulher aí. Ele precisa resolver o caso dela. Aleluias. E ela está dizendo a respeito de adorar. Adoraram. E Jesus disse, crê-me que a hora vem, em que neste monte, nem Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação veio para os judeus. É um fato. Mas Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Hoje não se baseia mais o Deus de Israel. Hoje é o Deus das nações. Através dessa rejeição abriu a porta da salvação para os gentios. Abriu a porta para nós. É um povo escolhido? Sim, é um povo escolhido. Nós não vamos descartar isso. Mas não há mais aquele inclusivismo. Eu sou exclusivo de Deus, não. Jesus, ele ama todas as nações, todos os povos. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama todas as nações. Até mesmo aqueles extremistas, radicais, terroristas, Deus ama eles. E Deus quer que eles se arrependam. Mas eles estão baseados nas suas leis, nas suas crenças, nas suas tradições. Eles acreditam que matar uma pessoa, ele vai estar agradando a Alá. De tirar a vida de uma pessoa pela sua escolha, ou por razões a qual ela venha pensar, ou por ela declarar, eu pertenço a uma religião tal,
E não é assim, querido. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Então Jesus, ele quer que a gente seja sincero, como essa mulher foi. Ela agiu de sinceridade. Ela falou, eu não tenho marido. E Jesus falou, disseste bem, não tenho marido. Porque você já tivesse 5. E este que você tem não é teu marido. Quando a pessoa usa de sinceridade com Deus e não esconde nada dele, ele vai abençoar. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Olha para você ver, imagina só. Vamos parar para pensar, você está aí no banco. Chega uma pessoa e começa a revelar tudo o que você fez. De repente você tem a sua tradição e a sua fé. E agora você está conversando com essa pessoa e dizendo, olha, eu estou aguardando o Messias. E quando ele for vir, ele vai resolver tudo para nós. Agora, de repente, essa pessoa vira e olha para você, você olhando no rosto dela, nos olhos dela, e essa pessoa diz, eu sou o Messias que falo contigo. Eu sou o Cristo. Imagina a alegria do coração dessa mulher. Imagina quantas coisas ela pensou naquele momento. Ela falou, mas como pode o próprio Deus não se recusar a manter-se à distância de mim, sendo que eu sou uma mulher pecadora? Quem sabe ela poderia ter imaginado isso. Como pode um Deus querer falar comigo, eu sendo dessa forma? Mas Jesus falou. Como é importante a vida dessa mulher e as nossas diante dos olhos de Deus. E nisso vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que eu estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens, vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? O que ela fez? Ela deixou o cântaro dela. Já não importava mais aquela água. Ela não priorizou mais aquilo na vida dela. Pelo contrário, ela saiu dali às pressas a anunciar que Jesus estava ali, o Cristo, para as pessoas. Amém? Então eu termino aqui essa mensagem, essa reflexão. Medite nisso, pense nisso. A sua vida é importante para Deus. Jesus te ama. Eu volto a declarar aqui, você que tem o desejo de pregar o Evangelho, não se limita. Enfrenta essas dificuldades. Enfrenta, o maior desafio é você mesmo. O maior desafio é você mesmo. E vem aqui evangelizar, falar do amor de Cristo, conte o seu testemunho, o que Jesus fez na sua vida, aonde Jesus retirou você. As pessoas precisam ouvirem as boas novas de Jesus. Seja um instrumento na mão de Deus. Seja a bênção para as nações. Eu estou aqui com 2 exemplares da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de agradecer, me direcionar agora, o pastor santo da Igreja Mensageiro de Cristo, ali no Parque Ouro Branco, Zona Sul de Londrina, na Rua Vitória Régia, agora não vou me lembrar o número.
Mas ali está localizada a igreja do pastor Santos, um homem piedoso, um senhor, e vai fazer uma visita lá. Ele disponibiliza para nós essas Bíblias, pelos seus mantenedores, que ajudam aquele trabalho, aquela obra. E eu tenho 2 exemplares. Hoje eu trouxe 2 exemplares e eu gostaria de presentear você. Tem algum custo? Não, o único custo é você orar por esse trabalho. É um pequeno custo. Ah, mas eu tenho desejo de ter. Então vem aqui retirar sua Bíblia. Eu também gostaria de agradecer a instituição Medita Fé, do nosso amigo Juliano Francisco, que tem apoiado esse trabalho de evangelismo, que tem nos incentivado, tem sido um canal de bênção para o nosso ministério. Deus abençoe o Instituto Medita Fé. Também gostaria de discorrer aqui meus agradecimentos aos nossos amigos, companheiros que têm nos fornecido ajuda, o Leandro e sua família, e também o Rafael Carvalho e a sua família. Agradeço imensamente pela colaboração constante em favor de nossas vidas e visando em prol do reino de Deus. Deus abençoe vocês. E as demais pessoas também que têm nos apoiado no nosso ministério. Deus abençoe cada um de vocês e tenha um ótimo dia para a glória de Deus Pai. Amém. Estás aqui, movendo.